Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Somos gratos, ó Pai, por essa semana que passou, Senhor, em que fomos guardados, protegidos e abençoados por Ti, Senhor. Agora, ó Pai, eu quero te pedir por toda essa programação que vamos ter, ó Pai, nessa manhã, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, em cada momento que vamos participar, Senhor. Esteja com o pastor que vai trazer a mensagem também, ó Pai, que ela possa vir de encontro às nossas necessidades, Senhor, e que possamos também estar sendo abençoados por isso. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, eu quero convidar a nossa banda, que está lá presencialmente na nossa igreja, dentro do templo da Primeira Igreja Batista no Andaraí, e veio de forma muito especial trazer esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, para que possamos matar ali um pouco da saudade e imaginarmos como se estivéssemos todos lá juntos, adorando ao nosso Deus. Bom dia, meus amados irmãos. Nós estamos aqui para exaltar o nosso Deus, engrandecer o nosso Deus. Porque tudo que existe, tudo acontece, o Senhor o sabe. Ele é soberano. Tu já passou, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Que acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Nós estamos aqui para engrandecer o nosso Deus. O Senhor tremendo da nossa vida. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Continuando a louvar o nosso Deus,
Deus maravilhoso, que tem coisas grandiosas na nossa vida. Nós estamos aqui com os nossos corações sempre diante de Deus, sabendo da sua grandiosidade, quebrantados diante dele. Estamos com os nossos corações agradecidos, porque, apesar de sermos pecadores, de vivermos num mundo tão mau, o Senhor teve misericórdia e mandou o seu Filho nos resgatar, mandou o seu Filho nos dar a salvação. Vamos louvar ao nosso Deus com um cântico quebrantado. Eu olho para a cruz e eu vou. Se eu sofrer, participar. Sua outra proclamar. Meu Salvador, da cruz e mostrou. Toda glória ao nosso Deus. Eu
Que bom poder ouvir os irmãos lá na igreja, no templo da primeira igreja batista no Andaraí, louvando a Deus e juntos estarmos aqui com todos vocês nesta manhã. Que alegria! Quero lembrar aos irmãos que hoje é o dia que vamos fazer a ceia do Senhor. Então prepare seus elementos para que daqui a pouquinho o pastor Osíris nos conduza nesse momento de celebração à ceia de Jesus, a ceia do Senhor, a celebração da ceia, onde relembramos aqueles momentos marcantes na história de Jesus. Nesse momento, eu quero convidar o diácono Damião que nos conduza na leitura do texto bíblico, que está em 2 Tessalonicenses. Parece que houve algum problema com o irmão Damião, então eu gostaria de chamar a irmã Cleonice para que pudesse nos ajudar nesse momento. Amém. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus nos chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus, o nosso Pai, que nos ama, e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba, uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Amém. Nesse momento, teremos um momento muito especial de reconhecimento e gratidão pela vida da irmã Darcy Alves. Eu convido nesse momento o nosso pastor Osíris para que nos conduza nesse momento de gratidão pela vida dessa irmã tão querida. Bem, queridos, bom dia. Esse é um momento muito especial que nós vamos honrar a memória da nossa querida irmã Darcy, que nos deixou para ir para a casa do Pai. Eu quero, inicialmente, deixar mais uma vez a minha palavra de gratidão a Deus e de consolo, de conforto aos seus familiares, para que o Espírito Santo esteja confortando a todos, suas filhas, o Douglas, a sua netinha, e o Espírito Santo de Deus esteja confortando e consolando o coração de vocês. O que vamos fazer a partir de agora é realmente o que a palavra de Deus diz, que nós devemos dar honra a quem merece honra. E eu quero ler para vocês, nesse momento, um texto que foi preparado com muito carinho, é um texto muito bonito, que foi escrito pelo irmão Josir, diácono Josir. Passo a ler. Darcy Alves dos Santos, uma gigante na obra do mestre. Entre nós não há insubstituíveis, mas alguns fazem muita falta quando ausentes. Esse é o caso da Darcy, incansável no desempenho das funções que desempenhava no ministério da Primeira Igreja Batista no Andaraí. A seriedade com que encarava tudo que lhe era proposto
buscando a excelência em tudo que fazia, contrastava com a evidente alegria por servir ao seu Mestre e Senhor Jesus. Entre nós, não há insubstituíveis, mas alguns fazem muita falta quando ausentes. Darcy sempre tinha uma palavra positiva, mesmo nas horas incertas. E ainda que diante de tempestade, o seu otimismo era contagiante e nos fazia, por vezes, repensar decisões precipitadas, tomadas no calor da emoção. E não se pense que não enfrentou problemas em sua vida pessoal. Quem não os enfrenta, o fato é que na aflição claramente buscava o aconchego dos braços do Pai e nele encontrava o alívio necessário, transmitindo esse mesmo sentimento aos que percebia aflitos e carentes ao seu redor. Entre nós não há insubstituíveis, mas alguns fazem muita falta quando ausentes. Como legado, o exemplo de uma vida integralmente dedicada à causa do Evangelho, a sua preocupação com aqueles que precisavam de um ombro amigo, de um conselho sereno, ou mesmo de um tempo para simplesmente ouvir. Fica o exemplo de uma vida fiel e dedicada, onde a busca incessante por entender o que Deus tinha para a sua vida em prioridade, assim como os cuidados para com a família que o Senhor lhe permitiu formar. Entre nós, não há insubstituíveis, mas alguns fazem muita falta quando ausentes. Darcy fará muita falta. Nossa oração é no sentido de que Deus levante outros gigantes que, da mesma forma, encarem a obra do Senhor com o mesmo amor, o mesmo comprometimento e a mesma seriedade. Entre nós, não há insubstituíveis, mas alguns fazem muita falta quando ausentes. Fica a gratidão a Deus, porque levanta tantos gigantes quanto necessários para a execução dos seus propósitos, que usa poderosamente seres humanos frágeis e incapazes, em baluartes na sua causa, e que concede dons aos que se disponham a servi-lo incondicionalmente. Entre nós, não há insubstituíveis, mas alguns fazem muita falta quando ausentes. Muita falta. Josir Eleutério Lins. Nesse momento, nós vamos agora assistir uma pequena homenagem preparada pela irmã Ivonete. Por favor. No caminhar dessa vida, conhecemos pessoas muito especiais e quando elas se vão, nos deixam um vazio tremendo no coração. Assim foi Darcy. Conviver com ela foi um presente de Deus. Logo que ela chegou, fizemos uma dupla como professoras da classe de juniores. Foi muito bom. Ali aprendíamos, junto com aqueles meninos que hoje são líderes e estão fiéis no trabalho do Senhor. Isso nos alegra muito. Darcy também era uma artista. Darcy foi a diretora de sociabilidade e trazia aquelas rendas bonitas, toalhas, flores e um aconchego muito grande, bons lanches, saudade desse tempo tão bom. Também Darcy era uma mulher de oração.
Muitas vezes ela me chamava para orar e nós fazíamos dupla de oração numa das salas da igreja. E Deus ouvia as nossas orações e eu gostava daqueles momentos. Tudo isso me faz agradecer a Deus por conviver com Darcy. A Deus louvores. E aos familiares, eu desejo as bênçãos do Todo-Poderoso. Ah, tia Darcy das homenagens, irmã virtuosa. Não de receber, mas de prestar homenagem. E a gente olhava para um lado e estava ela lá no fogão já preparando o cachorro-quente. E olhava para o outro, estava ela levando a juventude para um sítio, porque ela falava que é pertinho. Tia Darcy, já são quase 4 horas de viagem, não está chegando, você falou que era pertinho. Tia Darcy dos Jograis, combinava tudo, depois descombinava tudo, mas dava tudo certo. E deu tudo certo, tá aí, os juniores, os jovens, pais, mães, responsáveis com os seus trabalhos, os seus casamentos. Que Deus conforte a vida de cada um. Ela queria a felicidade de todos, o bem-estar de todos, das filhas, do marido, dos parentes, dos amigos, da igreja. Mulher virtuosa. A tia Darcy marcou muito a minha vida, principalmente na época dos juniores, em que ela foi uma das minhas líderes, né, junto com o Adriano. E foram momentos inesquecíveis, que ela fazia muita atividade, muitos eventos. Então, uma das coisas que ela mais falava era ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E ela promovia muito essa união, e para nós juniores foi importantíssimo, porque foi um momento de nós nos conhecermos, de nós encontrarmos ali na igreja um momento em que nós teríamos amigos e que teríamos também mais comunhão com Deus. E eu sou muito grata por ela ter se disponibilizado a essa liderança, ter se colocado nas mãos do Pai para ser um instrumento de Deus nas nossas vidas.
Então, eu sou muito grata pelo que a tia Darcy representou para a gente, de como é bom viver em união, em comunhão. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um momento muito importante na minha vida, quando eu estava lutando contra um câncer e estava na varanda do meu apartamento, pensativo, triste, e tocou o telefone. Era a irmã Darcy, que orou comigo, e nesta oração ela me trouxe paz ao coração. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã Darcy. Tomando as veredas da estrela, seguiremos pelos caminhos da paz, do amor e da fé. Andemos por essas veredas de vida estrela, de mãos dadas, unidos todos, expostos pelo triunfo do bem. Logo então a estrela fugirá, mais linda ainda, e de novo ouviremos a mensagem dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nós estamos aqui agora na Ok, linda homenagem. Deus seja louvado pela vida da irmã Darcy, que conviveu conosco. Eu quero dar a palavra agora aos seus familiares que desejarem usar a palavra nesse momento, poderá fazê-lo. Por favor, Roberto, Révia, um de vocês. Oi, pastor. A gente só quer agradecer a Deus por ter nos permitido viver com ela, aprendido com ela, uma serva fiel, uma intercessora forte ali, sempre disposta a orar com a gente, por qualquer pessoa, e pelos exemplos, né, de mulher cristã e de uma serva fiel do Senhor. Gostaria de agradecer, pastor, a igreja, pelo momento de homenagem. Minha mãe, agradeço também porque minha mãe recebeu esse amor em vida, isso que é importante também, e amava todos vocês, né? Ela falava do pastorzinho e ela era incansável em falar que te amava. Então, assim, o nosso coração grato pelo esse amor, pelo esse reconhecimento, pela mulher que nós tivemos como mãe, e que nós possamos seguir esses passos firmes com o Senhor, sermos fiéis e amarmos a obra do Senhor, né? Para que nós possamos fazer um terço do que ela fez. Então, agradeço a todos vocês o carinho, as mensagens, nessa pandemia que estamos distantes, né? Mas nós fomos muito bem acolhidas. Muito obrigada por todos vocês que de alguma forma, nos oraram por nós e fizeram essa linda homenagem. Muito obrigada. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão precioso, momento em que a sua igreja, diante do Senhor, te adora, te louva, e nesse momento, de forma muito particular, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida preciosa da irmã Darcy, que testemunhou do teu amor entre nós, e te agradecemos porque um dia, Pai, ela foi tocada pela tua mensagem e foi transformada pelo poder do teu evangelho, e hoje ela está nos teus braços na glória celeste. Receba, Senhor, a nossa gratidão e rogamos que o Senhor continue confortando e consolando os seus queridos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Devolvo a palavra ao irmão Rodrigo Menezes. Irmãos, com esse mesmo sentimento de gratidão e de agradecimento a Deus pela vida da irmã Darcy, eu passo a palavra para o ministro que nos conduza em louvor ao nosso Deus.
te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue. E libertou da morte para vida. Aquela cruz está vazia, amados. Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue. E depois da morte para vida. Minha vida eu vou viver agora. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz que está vazia agora. Minha vida que eu vou viver agora. É pra onde eu venho agora. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz que está vazia agora. Amém. Após esse momento de louvor, convido o pastor Osíris para nos conduzir a mensagem, trazer o nosso alimento nesse domingo e nos conduzir a esse momento na presença do Senhor. Pastor Osíris, seja com a palavra e nos conduza através da mensagem. Amém. Queridos, gostaria de refletir nesta manhã sobre o tema Lições da Cruz. Lições da Cruz.
Nós vivemos num país cristão que tem na sua cultura os símbolos cristãos. E a cruz, também o crucifixo, que é a cruz com uma imagem pendurada, que, segundo a tradição religiosa, é o Senhor Jesus Cristo ali preso na cruz, é o crucifixo. Mas eu quero trazer você a refletir sobre o verdadeiro significado da cruz, porque devido ao costume, inclusive temos aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, uma imagem muito conhecida mundialmente, não é? Que é o Cristo Redentor, não é? Então nós acabamos se acostumando com esses símbolos e às vezes não percebemos a profundidade e o que eles verdadeiramente representam. Eu quero que nesta manhã nós possamos juntos, com tremor e temor, nos aproximarmos da palavra santa de Deus, para dela retirarmos algumas lições da cruz. Eu queria compartilhar com vocês o texto que será a base da nossa reflexão. Por favor, irmão Daniel, está registrado no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, um texto que foi escrito, queridos, há 7 séculos antes do nascimento de Jesus e pinta de forma clara e bela a imagem verdadeira, a cena, não é? Que iria acontecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um texto profético e é interessante que os verbos desse texto estão no passado, porque era tão claro para o profeta Isaías, era tão claro a imagem que o Senhor revelou a ele, que isso para ele já era uma coisa que já tinha acontecido, não é? Observe bem, assim diz o texto: quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? São 2 perguntas que nós chamamos de perguntas retóricas, e as respostas para essas perguntas, quem deu crédito? Não foi dado crédito. O povo não ouviu a mensagem dos profetas, o povo não ouviu a mensagem dos servos do Senhor. E a quem se manifestou o braço do Senhor foi exatamente Israel, que viu todo o poder de Deus na sua história, as maravilhas realizadas pelo poder de Deus, o juízo de Deus, esse braço poderoso de Deus se manifestou tantas vezes na história de Israel. Continuando, agora ele começa a falar sobre o Senhor Jesus, 700 anos antes. Observe, queridos, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, ou seja, aquele povo estava numa sequidão de espírito, aquele povo estava longe de Deus, era como uma terra seca. Em meio a essa terra seca surge um renovo, um nazareno, que é o sentido da palavra renovo, surge ali de Nazaré, né? Algo novo, né? Diz o texto, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos, ou seja, era alguém que as pessoas não davam valor. Vem de uma região pobre, lá de Nazaré, lá do norte, não tinha credenciais, não fazia parte de famílias importantes religiosas, do poder religioso que ficava ao sul, em Jerusalém. Então, ele não tinha assim, nada que atraísse as pessoas, essa beleza nesse sentido. Ele era um homem comum e era considerado uma pessoa sem nenhum valor. Era desprezado, diz o texto, era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, foi rejeitado desde o seu nascimento, foi rejeitado porque a família de Maria, e principalmente de Maria e de José ali, naquela cultura, eles não admitiam que Maria tivesse engravidado com José antes da data marcada para o casamento. Então, ela foi desprezada, inclusive teve que fazer uma viagem muito longa junto com o seu esposo, porque não podia ficar, os seus familiares não deram apoio. E é exatamente quando chega em Belém que Jesus nasce, porque ela só tinha como companhia e quem lhe dava apoio o seu marido José. Ela não precisava fazer aquela viagem naquele estado tão adiantado de gravidez, porque bastava José ir lá e declarar diante das autoridades a sua família, que era composta por ele e Maria, de onde ele vinha, a sua origem. Mas Maria não... Jesus, ele foi desprezado desde o início e continuou sendo desprezado até no final.
quando os seus discípulos, um o traiu, outros os abandonaram a Jesus, foi desprezado pelo aquele povo que gritava crucifica-o, crucifica-o. Ele foi um homem rejeitado, e homem, diz o texto, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, como se fosse um leproso, entende? Essa é a ideia que Isaías passa. Era desprezado, não fizemos dele caso algum, ou seja, Jesus desce, né? O Deus desce, se encarna, e ele é rejeitado, como no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 10 e 11. Veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus foi rejeitado. Continuando o texto, irmão Daniel, verdadeiramente, agora olha esse aspecto do texto do profeta Isaías. Ele, esse que foi rejeitado, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Ou seja, ele carregou no seu corpo todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, ali na cruz, ele foi ferido, né? Ele sofreu dores, né? Ele carregou sobre si tudo isso, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então, qual foi a causa de tanta dor, de tanto sofrimento? Foi os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele nos substitui. Quem deveria pagar o preço éramos nós, os transgressores, os pecadores. Mas Jesus, ele é ferido por nossa causa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, feridas, fomos sarados. Então, nós recebemos a paz hoje no coração que Jesus nos dá, e essa paz custou muito caro, né? Muito caro. Ele teve que sofrer esse castigo todo, e aquele sofrimento todo, aquelas dores, aquelas feridas, não só perdoou os nossos pecados, que é o mal da alma, que é a doença da alma, mas ele também carrega sobre si todas as consequências do pecado, as nossas enfermidades físicas, morais, não é? Ele carrega tudo naquela cruz para que nós pudéssemos ficar habilitados a entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus doente, né? Ninguém pode entrar no reino de Deus em depressão. Então, Jesus carregou sobre si o pecado e todas as consequências do pecado. Por favor, não interprete esse texto como se nós não pudéssemos ficar doentes. Não é nada disso. Ele carregou nossos pecados, nossas doenças, mas nós continuamos, infelizmente, cometendo pecados e ficando doentes. Ele carregou para que nós pudéssemos ter direito ao perdão e entrar no reino de Deus perfeito, né? Para estar na glória do Senhor. O texto continua dizendo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Agora vem uma outra figura. Estávamos desgarrados. O povo de Israel estava desgarrado, né, seguindo uma lei que não unia o povo, aquela lei não trazia solução para o povo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, cada um fazia o que mais interessava de maneira egoísta, né? Era uma religiosidade vazia, uma religiosidade farisaica, sem frutos, um povo desgarrado, ia ao templo por obrigação, mas não havia comunhão, não era um rebanho unido em torno de Deus. E aí ele começa, então, a preparar, né, o caminho para trazer a ideia de uma igreja. Não é? Vamos mais à frente, por favor, irmão Daniel. Mas, ou seja, se contrapondo à ideia de um povo desgarrado, um povo religioso, mas desgarrado, sem pastor. Observe bem, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus, na eternidade, já tinha projetado isso, era um plano de Deus, que o seu filho iria receber o pecado de todos nós em seu corpo, fez cair sobre ele isso. Foi a maior dor que Cristo sofreu, foi essa. Não foi a dor física, nem a dor moral, em que pese serem muito cruéis essas dores, mas a maior dor que Jesus sofreu foi receber em seu corpo a iniquidade de todos nós. O Senhor fez assim porque estava planejado assim para que nós pudéssemos receber o perdão. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, ou seja, mansamente ele aceitou o castigo, né, a injustiça. Continuando, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como
uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Mansidão, passividade, aceitou aquela injustiça, ele não recorreu a instâncias superiores, ele nem tentou se defender, ele não fez nenhuma demonstração de revolta, ele entendia que isso já estava planejado desde antes da fundação do mundo, na eternidade, que ele teria que passar por aquele momento terrível, aquele cálice terrível. Ele sabia disso e ele se entregou a esse plano, ele concordou com esse plano. Jesus não é um mártir, ele não foi preso devido a um sistema opressor, não, porque ele é Deus que criou tudo. Todas as coisas, diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Verbo que se encarna, e nada que existe, né? Nada que existe existiria se não fosse por ele. Tudo foi pelo Verbo, e esse Verbo se encarna. Ele tinha todo o poder. Não pense que os homens têm capacidade de prender e matar Deus. Isso é uma ignorância, isso é uma heresia. Deus é que se entregou na figura de Jesus para pagar o preço dos nossos pecados, sabe? Então, não há nenhuma lógica em dizer que Jesus estava pagando porque fez algo errado. Não, ele não fez nada, ele era puro, ele era sem pecado. Não tem aí nenhuma relação com a lei de causa e efeito, lei da recompensa, nada disso. Ele era um homem que só fez bondade e amor. Alguns acham, alguns grupos, sabe, filosóficos, religiosos, acham que você tem que receber o que você fez de bom e de mal. E Jesus? Se ele foi uma figura considerada por esses grupos como alguém tão elevado espiritualmente, que só fez o amor, por que recebeu tanto ódio, tanto castigo? Onde é que está a lógica da lei da causa e do efeito? Aonde está essa lógica? O Senhor se entregou por amor a nós. Diz o texto, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Ou seja, ele teria que passar pela morte. E ele não ficaria contido pela morte. O tempo da vida dele é eterno. Ninguém pode contar. Ele é eterno, ele é Deus. Ele foi morto e ressuscitou para a glória de Deus. Porquanto foi cortado da terra, dos viventes, pela morte, pela transgressão nossa, do meu povo, ele foi atingido. Ele foi atingido por nós. Ele não merecia, ele se entregou. É muito importante esses conceitos, porque vivemos num país cristão em que muitas pessoas ainda acham que nós, se fizermos alguma coisa que não é o bem, vamos receber aqui nessa terra. Não tem isso, não existe isso. Alguém que só fez o bem e recebeu o castigo terrível da cruz, que segundo aqueles que entendem dessa ciência relacionada à medicina, que trata dessa especialidade, que é a dor, diz que é uma das dores mais terríveis, A cruz é um instrumento de tortura terrível. E o Império Romano conhecia disso, tanto que a paz romana era devido a este medo que as pessoas tinham, não só do poderio bélico romano, mas do que eles faziam de crueldade com os derrotados. Queridos, não se deixe iludir, a cruz foi muito dolorosa. Ele levou essa cruz como uma ovelha, ele foi para essa cruz mansamente, ele aceitou esse destino por amor a mim e a você, não abriu a sua boca. Continuando, Daniel. E puseram a sua sepultura com os ímpios, ou seja, ele foi sepultado num cemitério comum, e com o rico na sua morte, né? Ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano em sua boca, é uma pessoa pura, santa, nunca pecou. E na sua morte teve um rico, que foi José de Arimateia, um homem rico, que foi quem foi pedir o corpo do Senhor a Pilatos, e o envolveu naquele lençol de linho finíssimo, um homem rico. Então, você vê 700 anos antes os detalhes sobre a morte de Cristo.
e que ele nunca cometeu injustiça, nunca cometeu injustiça. Ele não foi um mártir por coisa nenhuma, nem foi um preso que não tinha como se defender. Ele se entregou. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ou seja, a morte de Cristo trouxe alegria ao coração do Senhor. O Senhor se agradou com todo o plano que Jesus aceitou sofrer por nós. Porque o Senhor se agradou? Porque daquelas dores de Jesus, ele iria ser vitorioso sobre a morte. Ele iria expiar o pecado de toda a humanidade. O meu e o teu pecado foram pagos por Jesus. E tem uma promessa, essa dor toda que ele está sofrendo, ele vai ver depois o fruto disso. Ele vai ver a sua posteridade, aqueles que vão aceitá-lo, que vão se transformar em filhos de Deus, que vão ter o Senhor como Jesus como Senhor de suas vidas, e ele terá essa vida eterna na glória. O Senhor está à direita do Pai, os seus dias são prolongados, ou seja, para sempre. O Senhor está no céu intercedendo por nós. Sabe, queridos, esses textos nos revelam algumas coisas sobre a cruz. Por favor, Daniel. Pode passar, querido. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mais uma vez, ele está levando sobre si os nossos pecados. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Então, cada vida que aceita Jesus, né? Cada vida que se entrega ao Senhor, é um fruto precioso de todo o sacrifício, valeu a pena, todo o sacrifício de Jesus na cruz. Ele justifica muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós somos considerados justos, não porque não cometamos injustiças, nós somos considerados justos porque o Senhor Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário e levou sobre si todos os nossos pecados, aqueles que já cometemos, o que cometeremos hoje, o que vamos ainda cometer no futuro, ele carregou sobre si, não precisa mais de se sacrificar por pecado nenhum, já o fez de uma vez por todas. Por isso, continua o texto, lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, morreu entre dois ladrões, queridos, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Senhor, ó Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha que pintura, 700 anos antes. O profeta Isaías descreve como seria o sofrimento, a morte no Calvário do Senhor Jesus. E por que ele morreu? Ele foi contado entre os transgressores, levou sobre si a iniquidade para nos justificar. Nós somos, diante de Deus, considerados justos, não porque fazemos coisas boas, mas porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Dá para entender isso? Dá para entender? Isso quebra totalmente com a lei da causa e do efeito. Nós não somos obrigados a fazer nenhum ritual religioso, nem somos obrigados a fazer caridade para poder lá na frente receber benefícios, porque nós merecemos, porque sempre fomos dedicados à nossa religião, às práticas de ajuda ao próximo. Nós não merecemos nada, porque somos pecadores, contaminados pelo pecado. Não tem como nós nos perdoarmos a nós mesmos pelas nossas ações. Ele teve que sofrer para levar sobre si as nossas iniquidades. Nós o servimos, nós somos igreja. Nós não vamos à igreja para receber nada, nós somos igreja. No momento que entregamos nossa vida a Cristo, ele nos transforma, e o nosso coração passa a amar o próximo como consequência de termos uma vida transformada e não para receber algo em troca.
É muito importante que nós reflitamos sobre isso em meio a uma sociedade cristã tão confusa, com tantas ideologias que são heresias à palavra de Deus. Então, querido, eu queria agora destacar para você alguns pontos. Irmão Daniel, por favor. O primeiro ponto, lições da cruz. A primeira lição é o amor incondicional, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ele não amou pessoas boazinhas, não, irmãos. Ele não amou pessoas que mereciam o amor deles, não, irmãos. Ele amou pessoas que estavam transgredindo e ferindo-o com os seus pecados. É um amor incondicional por nós. Grave isso no seu coração. Mais um pouco, irmão Daniel, quero confirmar essa ideia com mais um texto. Pois poderá ser, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versos 7 e 8, diz assim, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Poderá ser que alguém ouse morrer por alguém que seja bom. Né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, há um contraste entre essas duas afirmações. De um lado está a bondade, do outro lado está a maldade. Pelo bom, alguém pode até morrer, mas pelo mal... Então, é essa a ideia do texto. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda maus, pecadores. É um amor, pois, incondicional. Grave isso, essa é a primeira lição que eu gostaria que você gravasse. Segunda, por favor, irmão Daniel. Lições da cruz. Sacrifício substitutivo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de quem? Dele. Não, ele era santo, puro, nunca cometeu pecado. O Senhor fez cair sobre ele o pecado e a iniquidade de nós todos, substitutivo. Próximo, irmão Daniel, quero confirmar isso com outro texto que diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele levou em seu corpo os nossos pecados, como já vimos, no madeiro, e nós morremos com ele. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus e cremos nele como nosso único Senhor e o nosso verdadeiro Salvador, quando nós abrimos o coração para ele reinar em nossas vidas, nós morremos com ele, morremos para o pecado, continuamos pecando, infelizmente, mas o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós morremos para os pecados com Cristo. E como ele ressuscitou, nós ganhamos uma vida nova, ressuscitamos para viver para ele, viver para a justiça, que é baseada no amor ao próximo. Não existe justiça sem amor. Pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O Senhor nos abençoou, nos sarou, nos deu uma vida nova. Finalmente, por favor, irmão Daniel, o próximo ponto, entrega voluntária. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Como eu já disse, é uma entrega voluntária. A terceira e última lição que eu gostaria que você gravasse é que a cruz me lembra da entrega voluntária. Mais um texto para confirmar isso, 2 Coríntios 5,15, diz o seguinte, que ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Não tem ninguém fora do amor de Deus. Por favor, não acreditem nessa história, por favor, que Deus morreu, Jesus deu o seu filho para salvar alguns. Outros não. Né? Uns foram escolhidos já antes da fundação do mundo para ir para o céu. E outros foram escolhidos antes da fundação do mundo para ir para o inferno. Não acreditem nisso. O ser humano tem um livre arbítrio. E ele morreu por todos. Por todos. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É uma entrega voluntária que nos apaixona. Esse amor, diz o apóstolo um pouquinho antes desse versículo, diz que esse amor nos constrange. Esse amor nos conquista. Nós não merecemos. Quando alguém pode morrer por mim se eu não mereço? E quando nós reconhecemos esse amor e nos entregamos esse amor, a nossa vida é transformada.
e nós não temos mais uma vida para nós mesmos, de forma egoísta. Os seus planos, os seus projetos de vida são submetidos ao projeto maior de Deus. Ele quer te usar como e aonde é com Deus. Eu quero viver para Ele. Esse é o propósito da cruz. É transformar vidas para que vivam para a justiça, para o amor de Cristo. Esse é o propósito da cruz. Sem cruz não há transformação. Sem cruz nós continuamos com os nossos pecados, por mais que nos esforçamos, seguindo regras religiosas ou praticando caridade, por mais que façamos essas coisas, continuamos com a mesma natureza contaminada pelo pecado. O pecado continua nos dominando. Somente a cruz pode nos transformar. É uma entrega voluntária. De igual forma, o Senhor espera que nós o recebamos voluntariamente como Senhor de nossas vidas. Então, para relembrar esses pontos agora, no final, lições da cruz. Primeiro ponto, amor incondicional. Você é alvo do amor incondicional de Deus. Não se deixe abater, não se deixe ser levado a sentimento de tristeza, de abandono, de rejeição. Se o mundo não te aceita, se o mundo te rejeita, também rejeitou a Cristo, mas Ele te ama, tem alguém que te ama incondicionalmente. Segundo ponto, lições da cruz, sacrifício substitutivo. O Senhor tomou o seu lugar. Agradeça a Ele, porque era você que deveria estar lá naquela cruz, era eu que deveria estar naquela cruz. Ele nos substituiu, que coisa maravilhosa. E, finalmente, a terceira lição da cruz é que foi uma entrega voluntária. Não acredite que Jesus foi refém de um golpe, de uma trama, porque Ele é Deus, Ele não é refém. Ele criou todas as coisas, nos criou, tem todo o poder e se encarna, se humilha por amor a nós. É entrega voluntária e Ele espera que você também se entregue voluntariamente a Ele para viver para Ele. E é com esse espírito, com esse aprendizado dessas lições da cruz, que eu lhe convido agora a participar da ceia do Senhor. Vamos agora para esse momento tão solene, tão significativo, e que nós relembramos esse momento de ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o relembrar da morte do Senhor Jesus Cristo. E Ele ordenou à sua igreja para que fizesse isso. Ele ordenou à sua igreja que obedecesse a isso. E fizesse desse momento um momento de rememorar o sacrifício dele na cruz do Calvário. E ele estipulou os dois símbolos, não é? Os dois elementos da ceia, que são o pão e o vinho. Que no nosso caso aqui é um pedacinho de pão e um suco de uva, que representam, não é? O corpo e o sangue de Cristo. São pães e vão continuar sendo pães. Mesmo depois de deglutidos, continuarão sendo pães deglutidos. Viu? Ele é símbolo. Mesma coisa do suco de uva, continuará sendo suco de uva. É símbolo para rememorar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que sua mente seja dominada por nenhuma ideia que não tenha base na palavra de Deus, de que esses elementos possam fazer algum efeito sobrenatural em você. Isso é misticismo. O que faz efeito sobrenatural é o Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, esse pão da vida já está em nós, já nos alimenta. E esse sangue já perdoa os nossos pecados, já está na nossa alma. Então eu convido agora os diáconos a me ajudar, por favor. Vamos estar em volta da mesa, nos seus lares. E eu agora peço a nossa irmã diaconisa Luzia, que pela graça de Deus, né, superou a Covid, está entre nós, que ela agora ore conosco, irmã Luzia. Ore agradecendo a Deus pelo pão, abençoando o pão, por favor. Alô, Luzia, está me ouvindo? Pastora, a irmã Luzia, ela caiu. Caiu, então tá bem. Então eu solicito, por favor, irmã Marta, ore, por favor, diaconisa Marta. Querido Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor,
Queremos te agradecer este momento tão solene, ó Pai, em que nós relembramos o teu sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus, por este momento, obrigado por esse sacrifício, obrigada por nos resgatar, ó Pai. E te agradeço nesse momento em que vamos participar do pão, ó Pai, que é em memória de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E agora nós vamos convidar a todos que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo que sirvam, por favor, mutuamente, alguém no seu lar, na sua família, se sirvam, pegam um pedacinho de pão. Estou aqui servindo a minha esposa Silvia. Isso. E vamos agora, como família de fé no Senhor Jesus Cristo, todos juntos, comer do pão. De igual forma, o Senhor Jesus Cristo orou abençoando o cálice e que representa o seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Eu quero convidar a diaconisa Cleonice, por favor, a orar nesse momento. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Pai querido, pelo teu corpo dado por nós. Queremos te render graças, Senhor, porque Jesus se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado por tão grande amor. Então, nós consagramos, Pai, aqui a nossa igreja, agora online, o tempo está fechado, mas a igreja está aqui, Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, te rendemos graça, Pai, pela tua bondade sobre nós, dando, Pai, teu Filho em resgate do mundo. É em nome de Jesus que nós agradecemos nesse memorial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, em família, por favor, se sirvam, não é? O cálice uns aos outros, não é? Todos pegaram? Até as criancinhas podem participar, que já é uma maneira de ir educando, né, os nossos filhinhos, não é? Isso era comum na Páscoa. Toda a família, na Páscoa, estava em volta da mesa. Também? Vamos juntos, então, agora, tomar do cálice. Vamos lá? O cálice, eu acho que não. Graças a Deus. Pão e cálice. Todos comeram, todos beberam, todos juntos? Isso. Muito obrigado a todos os irmãos, que essa palavra fique no seu coração. Nós vamos dar continuidade a esse culto na presença do Senhor. Devolvo a palavra ao diretor do culto, por favor, seminarista Rodrigo. Obrigado, pastor. Nesse momento, vamos cantar e louvar ao nosso Deus, agradecer por esse tão grande amor, esse gesto tão maravilhoso, incompreensível, de entregar um filho. Mas assim Deus o fez, entregou o seu filho por amor de todos nós, quando ainda éramos pecadores. Então, que esse louvor, essa adoração, chegue aos céus como um cheiro suave para o nosso Deus. Louvemos esse momento. Vamos louvar o nosso Deus nesse lindo hino, o de cruz.
Estamos chegando ao final do nosso culto nessa manhã. Vamos para o nosso momento de avisos. Pedir para o nosso irmão Daniel colocar aqui na nossa tela os avisos para que possamos compartilhar com toda a igreja. Temos aqui os nossos aniversariantes dessa semana. Dia 17 de agosto, segunda-feira, Marileia Gomes de Melo Rezende. Dia 18 de agosto, Marilene Felicíssimo Pinto da Silva. Dia 19, Arlete Rabelo, Bernan Gonçalves, Iraci Ferreira, Kátia Oliveira, Maria Soares Moura, Maria Costa Alves. Temos também no dia 20, Heron Simplício, Diego Lopes. No dia 21, Regiane de Miranda. Temos também aniversariantes de casamento. Dia 17 de agosto, Itamar Borges da Silva e Antônia Verônica S. Honorato. 9 anos, bodas de cerâmica. Parabéns a todos esses irmãos,
Que Deus abençoe esse dia em suas vidas, que seja um dia de muita alegria, um dia de muita paz para todos nós. Temos também os avisos, círculo de oração, classe de novos membros. Se você tem um desejo de se membrar na Primeira Igreja Batista no Andaraí, entre em contato com o nosso pastor, o telefone dele está aqui em tela. Procure mais informações com o pastor Osíris. Temos também mães que oram e oração e jejum. Logo mais, temos a nossa live às 18 horas com o tema O Cristão na Universidade, o que buscar além do diploma. Vai ser um tema trabalhado pelo missionário Fernando Bispo. Fernando é formado em Química e Teologia, missionário da CRU desde 2003, presbítero na comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca, casado com a Giovana e o pai do Tomás. Então, que os irmãos não percam hoje às 18 horas, na nossa live, missionário Fernando Bispo. Agora, após o término do nosso culto, vamos publicar na página da igreja o culto do Ministério Infantil, para que todas as nossas crianças possam também cultuar ao nosso Deus. E a nossa campanha do YouTube, estamos chegando lá nos mil inscritos, estamos em 810, esse número está crescendo, mas eu conto com a sua ajuda para alcançarmos o nosso alvo de 1000 inscritos. Como o pastor Rodrigo já trouxe orientações em outros cultos, é para que possamos possibilitar a transmissão na TV e as pessoas possam, com uma facilidade maior, assistir e cultuar junto com todos nós. Então, agradeço a participação de todos. Queria convidar o pastor Osíris para que nos conduzisse em oração nesse momento, agradecendo pela vida dos aniversariantes, pela vida das pessoas que estão participando desse culto, pelo Ministério de Louvor, que estava lá na igreja, fazendo o máximo possível, dando o seu melhor para nos conduzir em oração. Oremos, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, nesse momento de final de culto, queremos, mais uma vez, render o nosso louvor ao Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor enviou o seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos substituir na cruz, num amor incondicional. Pai, que nós possamos, da mesma forma, viver para o Senhor. Pai querido, se há alguém que ainda não fez isso, que nesta manhã possa entregar a sua vida, para que Jesus reine em sua vida, Senhor. Pai, nós colocamos em tuas santas mãos a vida dos nossos aniversariantes, que o Senhor os abençoe, multiplique seus anos de vida, sobre os casais que fazem mais um ano de vida conjugal, que haja harmonia e bênção na tua presença, Senhor. Agradecemos pelos irmãos que fielmente têm cooperado, sustentando a tua obra com seus dízimos e as suas ofertas. Que o Senhor multiplique suas bênçãos sobre essas vidas, Pai. Senhor, também te rogamos agora pelo nosso país, que o Senhor repreenda essa pandemia, Senhor, em todo o mundo, Pai, para que nós voltemos à vida normal. Sabemos que o Senhor tem um propósito, Pai, para todas as coisas, e nós nos submetemos à tua vontade, Pai. Rogamos que o Senhor conforte os corações dos enlutados e que o Senhor dê cura àqueles que estão enfermos, Senhor. Pai, muito obrigado, porque muitos têm sido curados pelo Senhor. Pai querido, agora que o teu amor, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão, o consolo, o conforto e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre a tua amada igreja no Andaraí e sobre todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra espalhadas, hoje e sempre. Amém. Fiquem na paz. Amém. Bom domingo a todos, irmãos.